Então, gente, boa noite. Vamos seguir aqui a viagem de Henry Koster pelo Nordeste brasileiro. Dessa vez a jornada vai de Natal. Nós falamos, né? Nós lemos o capítulo 5 do livro da última vez. E agora seguindo aqui, né? Este livro aqui que foi editado pela Fundação Joaquim Nabuco, editora Maçangana, Henry Koster, foi editado no ano de 2002. A primeira edição do livro saiu em 1816. Né? Então vamos. O livro que eu estou lendo para vocês, ele foi traduzido por Luiz da Câmara Cascudo e teve estudo introdutório e organização de Leonardo Dantas Silva, volume 1. São 2 volumes. A primeira edição ela é de Londres, Longman, Hurst, Hess, ou Rees, não sei, 1816. Né? Já teve uma segunda edição em 1817 e seguintes. Né? Henry Koster nasceu em 1793, chegou ao Nordeste em 1810, é isso? E ele faleceu em 1820. Cadê aqui apenas para confirmar aqui. Tem aqui uma tradução de Luiz da Câmara Cascudo. E as primeiras palavras aqui do Henry Koster. Já no capítulo 1. Ele fez, a 2 de novembro de 1809, né? Ele fez vela. E 7 de dezembro ele chegou. Então ele chegou aqui no Recife em 1809. E aí ele vai falar da jornada dele, né? Então vamos continuar. Jornada de Natal ao Açu, o Major Brasileiro, Pai Paulo, Ceará Mirim, Pereiro e Icó, o Guia, Falta d'Água, Choupanas Desertas, Separação do Major, Padres Viajantes, o Sertanejo, Hábito de Fumar, Santa Luzia, Atravessando a Caatinga, Alagoa, Tabuleiros e Campinas, Vila do Açu, o Vigário, o Jaguar, o Guia, Partida do Açu. Seguindo, o governador fez quanto estava em seu poder para dissuadir-me de continuar a viagem, que não lhe parecia prudente, mas eu viera de tão longe que a qualquer preço decidira seguir a aventura. Se me fosse possível retomar a jornada numa ocasião futura, bem seria melhor voltar e aguardar uma estação mais favorável. Mas eu estava satisfeito de ter seguido o meu caminho. De outra forma, me teria visto na necessidade de renunciar totalmente ao meu plano. Todas as circunstâncias desagradáveis que me sucederam, devo-as certamente ao rigor da estação. Recebi do governador uma carta de recomendação para o Aracati. Insistiu comigo para que lhe deixasse meu cavalo, a fim de encontrá-lo em boas condições quando regressasse. Devíamos dormir em um lugar próximo que fornecia farinha ao Rio Grande, quando das grandes secas. Nos anos comuns, o terreno é muito úmido e só podia ser cultivado se fosse drenado, mas desse processo são sabidas apenas algumas noções esparsas. Em Natal, adquiri outro cavalo. Passei o rio em canoa. Os homens e animais passaram em jangadas. Desembarcamos sobre o novo aterro, onde encontramos várias pessoas que iam para a Lagoa Seca, o lugarejo de que falei, em cujos arredores eu devia comprar o milho e a farinha indispensáveis para o tempo gasto em atravessar a parte do país banhado pelo rio do Ceará Mirim. Deixamos o caminho ordinário, tomando uma pista estreita que leva à lagoa, toda sombreada pelas árvores. Choquei a cabeça com o galho de uma dessas árvores. Percebi que havia incomodado uma grande família ali domiciliada. Meus ombros ficaram logo cobertos de formigas, pequenas e vermelhas, e só consegui desembaraçar-me depois de receber suas dentadas. Chegamos à Lagoa Seca às 6 horas da tarde e fizemos alto junto a uma cabana. Aí aqui tem uma nota, vamos ver o que é que diz essa nota aqui. Lagoa Seca fica a 2 km e 600 metros em linha reta de Extremos, no município do Ceará Mirim, 16 km de Natal. É isso. Na manhã seguinte, fiz conhecido meu propósito e que também desejava comprar outro cavalo.
A gente que residia nessas redondezas se retirara das altas regiões que a seca tornara improdutivas. Construíram algumas choupanas e muitas não estavam terminadas, vivendo a família ao ar livre. Essas choupanas tinham apenas o teto para abrigar seus moradores que esperavam, com impaciência, as primeiras chuvas abundantes para empurrá-los às suas terras. Estas daqui, com as chuvas intensas, ficam inundadas. Cada homem possuía um pequeno campo de mandioca e milho. Deixei o cavalo de John com um desses homens e segui a viagem com 4 animais carregados. 2 na forma habitual, um de farinha e outro de milho. Eu me munira no Rio Grande de bolsas de couro para conduzir água. Essas bolsas de couro ele chama aqui, ó. O saco de couro para carregar água de uso universal é chamado no sertão nordestino de borracha. Os índios diziam no mipibu. Teodoro Sampaio escreve mipibu. Corruptela de mbipibu. O odre, o saco de couro, vulgarmente borracha. Rio Grande do Norte. Então ele diz, eu me munira no Rio Grande de bolsas de couro para conduzir águas e muitos outros objetos que não me havia aconselhado trazê-los, mas a experiência demonstrou a utilidade em possuí-los. Ficamos nesse lugar o dia inteiro e na manhã seguinte partimos com a intenção de dormir em um povoado de nome Pai Paulo. Seguimos depois de haver descansado um meio-dia nesse ponto. Nessas regiões, os poços são feitos geralmente cavando-se um buraco de 2 a 3 pés, até que a água apareça. Se a pessoa é um dos tais que ama o asseio, rodeia o poço com uma pequena cerca, mas na maioria dos casos o poço fica livre e o gado o emporcalha quando vem beber. Aí vem aqui outra nota. As cacimbas raramente ficam cercadas e a razão não é o desamor ao asseio, virtude que Costa exalta. Isso é Câmara Cascudo que comenta, né, essa passagem dele. Trata-se de uma tradução que denuncia o uso dos pastos em comum, livres de defesa e, consequentemente, as utilidades adquiridas serviriam a todos. A cacimba cercada é índice egoístico e, vendo-as agora, já sabemos que o proprietário é civilizado ou a época é de secas, justificando a proibição momentânea pela regular serventia de todo o gado a certas horas. A cacimba, cavada e deixada livre, não podia estar cercada por se tornar inútil ou exigiria um vaqueiro para dar de beber aos animais. Um ditado sertanejo querendo expressar um avarento diz apenas, aquilo é homem de cacimba fechada. Tá vendo aí? O inglês não entendia, tá vendo? Aí voltando para o texto. Esses poços são chamados cacimbas. A relva estava muito seca, mas era abundante, e perto do meio-dia passamos por um terreno pedregoso, o primeiro que eu encontrava, e que muito incomodou aos animais que vinham das terras arenosas de Pernambuco. Mas depressa entramos numa planície estreita e longa, cuja relva estava inteiramente queimada de ambos os lados. Encontramos um homem branco a pé com 12 cavalos carregados e um pequeno poldro levando selas. As cargas eram dispostas da maneira usual, e cada cavalo conduzia 2 sacos de couro que me pareceram provisões. Fiquei surpreendido de ver que esse homem estava encarregado de conduzir tantos animais, quando geralmente o número dos tangedores é mais ou menos igual ao dos cavalos. Percebi que os cavalos se espalhavam no campo, parecendo ganhar o matagal. Chamei o meu guia, que tomou a dianteira enquanto eu o fazia pela esquerda, e chegamos justamente entre eles e o mato, impedindo-os de continuar. O homem agradeceu-me com calor e começamos a conversar. Perguntou ao guia onde intentava dormir e respondemos, em Pai Paulo. Disse-nos que os poços em Pai Paulo estavam esgotados e os moradores haviam abandonado suas casas. Perguntei-lhe o que deveríamos fazer. Disse que era seu plano parar em um campo, 2 léguas de distância de onde estávamos, onde não encontraríamos água, mas esta seria trazida em quantidade suficiente para ele e para nós, por um seu escravo que ficara na retaguarda, enchendo uma bolsa com a água de um poço que tínhamos passado. Não havia outra alternativa. A volta era impossível e não havia pasto no caminho. Ordenei a Júlio e ao seu companheiro que deixassem nossos animais misturarem-se àqueles do nosso novo amigo e vingassem a todos. O escravo se reuniu a nós com água, entregando a bolsa ao guia, e foi ajudar Júlio. Avançava lentamente a fim de poder conversar com o dono do comboio, ao qual nos tínhamos ajuntado.
Era filho de um proprietário residente às margens do Açu e possuindo muitas fazendas de gado nessa região. O velho era coronel de milícias e com quem eu palestrava era major no mesmo regimento. A seca era tão terrível que ameaçava fome e ele viera ao litoral comprar farinha para a família, conduzindo o carregamento nos sacos, com exceção de uma carga que continha milho para seus animais. Depois de haver adquirido a farinha, soube da respectiva proibição do governador e também que uma patrulha de soldados marcharia para a lagoa a fim de retomar suas compras. O major adiantara a jornada e, para que ninguém suspeitasse, deixou atrás todos os seus servos, inclusive sua bagagem, trazendo apenas um escravo. Seu próprio cavalo de sela vinha pesadamente carregado e saíra antes do dia escolhido. O animal em que colocara as selas era um poldro muito novo para conduzir peso. O major vestia a verdadeira indumentária de um brasileiro no interior. Então preste atenção na indumentária agora. Estava de camisa e ceroulas, alpargatas nos pés, a pragata, né, a alpercata, espingarda ao ombro, espada ao lado, suspensa por um baudrier e uma faca de caça à cintura. É um homem robusto e bem feito, com cerca de 40 anos de idade, e sua pele não exposta era tão clara quanto a dos europeus, mas o rosto, o pescoço e as pernas eram de um moreno escuro. Esse homem que noutros tempos gozava todo o conforto que essa região oferece aos de sua classe, fora obrigado a fazer essa jornada exclusivamente para salvar a vida de sua família. Verdade é que essas coisas não podem ser bem compreendidas pelas pessoas de sua situação na Europa. Ele, entretanto, assim como a maioria de seu povo, está desde a infância muito habituado ao que julgam os homens mais civilizados ser grandes fadigas. Aí ele agora vai falar das alpargatas. O que são as alpargatas? Elas são pedaços de couro de uma dimensão um pouco maior do que as da sola dos pés das pessoas que as querem usar. Duas correias prendem à frente, outras passam pela parte anterior, segurando como anel de couro ao jarrete, vindo estas pelos dedos do pé. São as sandálias dos brasileiros que residem longe das cidades. E aqui outra nota de Câmara Cascudo, e Câmara Cascudo diz o seguinte: alpargatas, alpercatas, apragatas, escreve Constâncio, estudando o primeiro verbete. Alparcas, alpargata, em árabe, albarga ou albagat, calçado que tem o rosto enfrestado de couro, etc. Calçado delicado para mulher, de veludo seda. Alpercate, termo de sapato. Abertura entre as olheiras e a pala do sapato. Voltando para o texto. Júlio havia comprado um par para ele e não sei como teria sido sem essa providência. Paramos no lugar indicado, uma imensa planície com toda a relva calcinada pelo sol e os cajueiros e mangabas, árvores resistentes, pareciam sentir a falta d'água porque as suas folhas começavam a cair. Os dois grupos acamparam separadamente, em um renque de árvores, mas nessas campinas as árvores são esparsas, crescendo raramente juntas para que se possa armar uma rede entre uma e outra. As pobres cavalgaduras foram levadas até uma ravina próxima para roer e triturar alguma coisa escapa à seca e aos viajantes. Nossas provisões d'água não eram abundantes e assim temíamos comer muita carne salgada. Não passamos a noite confortavelmente. O vento levantou, apagando as fogueiras e dormimos pouco. E às 4 horas procuramos os cavalos para dar-lhes ração de milho. Um deles se recusou a comer. Na manhã imediata seguimos para Pai Paulo, 3 léguas distante, sempre atravessando a mesma planície, na extremidade da qual nós nos aproximávamos de Ceará-Mirim, e no lado oposto está, sobre um terreno elevado, a aldeia de Pai Paulo. Diz Câmara Cascudo, né? Essa nota também de Pai Paulo. Pai Paulo, topônimo desaparecido no Vale do Ceará-Mirim. Debalde interroguei os mais velhos moradores sobre a reminiscência do nome. Nos documentos consultados era igualmente omisso. Então ninguém sabe por que o nome era esse. Era, sem exceção alguma, o mais desolado lugar que tenho visto. Os tetos de muitas choupanas haviam desabado e as paredes de outras estavam desmoronadas, mas algumas cobertas resistiam. O curso do rio só era marcado pela depressão de seu leito e todo o solo vizinho era de um areal solto, sem vegetação alguma e em tudo semelhante ao que se encontrava no canal do rio. As árvores tinham, em sua maior parte,
perdido inteiramente as folhas. Entrava eu para o sertão e este merecia o nome. Passamos Pai Paulo e ao meio-dia encontramos um poço d'água salobra aberto mesmo no leito do rio. Os cavalos pernambucanos não quiseram beber. Retiramos as imundícies, clareando a água o mais possível, deixando-a repousar. Então os cavalos tomaram uma pequena porção do líquido. Depois descansamos e demos milhos aos cavalos, por não haver capim. O mesmo cavalo recusou ainda sua ração. O guia disse supor que o animal não estava acostumado ao milho e era preciso ensiná-lo a gostar. De outra forma, não seria possível viajar naquela região estéril e seca. A primeira operação consistiu em sopar o milho na água até que amolecesse, introduzindo o guia à força na garganta do animal e mantendo-lhe depois a boca fechada. O resultado que a fome auxiliou foi excelente. À noite o cavalo saboreou sua pequena parte muito bem e gastou pouco mais tempo que os demais em consumi-la. Bebi uma pequena quantidade dessa água misturada com sumo de limão e açúcar que levava comigo. Mesmo assim, aprovisionamos dessa água porque à noite não a encontraríamos mais. O país apresentava o mesmo aspecto. Cruzamos várias vezes o Ceará-Mirim em algumas partes e havia rochedos enormes no meio do seu leito. À noite ainda não estava com vontade de alimentar-me, distraindo-me em fumar. Escolhemos um abrigo perto das margens do rio e armamos as redes no terreno em descida. O vento que sopra entre 11 e meia-noite obrigou-nos a procurar um refúgio. É um vento às vezes áspero, mas seco e saudável. No dia seguinte continuamos na mesma maneira anterior. Tomei por esse tempo o hábito de fumar muito cedo, convencido de que isto me evitava o desagradável sentimento da fome, e não podia preparar coisa alguma antes do meio-dia. Meus companheiros nada comiam pela manhã por causa do atraso que isto determinaria, e não seria conveniente que eu lhes desse um mau exemplo. Tornei-me íntimo para com o meu amigo Major. Ficou sabendo por mim que havia cavalos, vacas e cachorros na Inglaterra e me ficou estimando mais. Espantava-o que eu montasse regularmente, não aparecendo aprendiz, embora estivesse há pouco tempo no Brasil. Surpreendeu-o saber que tínhamos igrejas na Inglaterra, das quais nunca ouvira falar. Declarou que não mais acreditaria que os ingleses fossem pagãos. Eu lhe disse que um dos pontos que diferenciava minha religião da sua é que nós somos obrigados a confessar-nos. É que nós não somos, obviamente, obrigados a confessar-nos. Ele olhava a confissão como uma prática muito incômoda, mas não duvidava da sua necessidade. Encontramos depois um poço ou charco, sujo de excrementos, no leito do rio, o qual tínhamos cruzado várias vezes. O nosso descanso do meio-dia não oferecia abrigo, excetuado o que se podia obter debaixo de um arbusto que estava cheio de folhas. Os ramos se cruzavam até o solo. Deitei-me sobre a areia e pousei minha cabeça sobre um desses ramos, cobrindo o rosto de meu corpo com uma pele. Pele entre aspas. Era um pouco quente, mas preferível a estar completamente exposto ao sol. Fiquei atônito com o aspecto desse arbusto. São duas espécies de árvores chamadas pereiro e icó, que em certas partes do sertão, tanto mais floresce quanto mais rigorosa é a estação. São para os cavalos particularmente perigosos, porque, não fazendo mal ao gado e aos cavalos selvagens, se supõe que não possuam algumas de suas perniciosas virtudes para os animais que mastiguem suas folhas, não estando fracos ou fatigados. A última dessas plantas mata os viajantes e animais, e o primeiro dos seus efeitos parecidos é produzir uma intoxicação e às vezes também a morte. O major disse que esses arbustos abundavam nessa região e, consequentemente, prendemos os nossos cavalos juntos a nós e demos a ração de milho. A planta de que venho falando é muito bonita e o verde de suas folhas é brilhante e sadio, tendo-as encontrado muito semelhantes durante essa travessia. Tenho particularmente notado nesse trecho da região que as outras plantas não têm a aparência de vida. À noite, acomodamo-nos mais ou menos agradavelmente colocados, porque a água, embora salobra, era comparativamente mais clara. No outro dia tivemos a mesma região e o mesmo rio para atravessar. A certeza da nossa caminhada anterior era o que nos dava a impressão de havermos mudado de lugar, tanto era igual a fisionomia do ambiente. Ao meio-dia não tivemos ainda um abrigo para o sol. A água era pouco diversa da encontrada no dia precedente. Deitei-me à sombra de um rochedo até que o sol, tendo mudado, iluminou em sua declinação o meu refúgio. Tínhamos visto apenas o gado ao redor dos poços e charcos, e nessa ocasião uma miserável vaca apareceu procurando beber.
O major, que estava perto do poço nesse momento, olhou para a marca que ela trazia e reconheceu o sinal do gado de suas fazendas. Como pôde este animal, exclamou, fugir para tão longe do seu curral? A falta d'água a fizera caminhar mais de 100 léguas. No mesmo dia encontramos um grupo de sertanejos, assim são chamados os habitantes do sertão, que seguiam o mesmo caminho. Estavam ainda em seu acampamento no meio-dia, e um dos seus cavalos, quando chegamos, cambaleara por ter comido o icó. Esperavam tratá-lo dando milho, assegurando que produz efeito quando o empregam logo após. Fizeram o animal dificilmente engolir, e quando saímos, o cavalo se deixava cair, sendo custosamente levantado. O major disse que o remédio fora tardio. Nunca ouvi dizer que qualquer dessas pessoas se volte e não avance tranquilamente depois dessas adversidades. Depois do meio-dia, notei no leito do rio muitos blocos de rochedos que devem formar uma linda cascata quando a corrente for rápida. Pela tarde, o guia quis experimentar-me. Percebi que ele conversara com os 2 índios na viagem e me veio sondar sobre o regresso. Disse-lhe que estava perfeitamente determinado a continuar avante e que infalivelmente atrairia sobre o homem que fizesse um passo para trás. Se tentasse escapulir-me, persegui-lo-ia até prendê-lo. Não me dissera que queria voltar, mas insinuara haver perigo nessa empresa durante o verão, e que os 2 indígenas estavam medrosos para prosseguir, sabendo eu que ele era o móvel de tudo. Durante a noite não poderiam voltar, porque as únicas marcas do caminho que devem ser vistas são as areias mais trilhadas que o restante, e as ribanceiras do rio um pouco desmoronadas em cujas proximidades havíamos passado. De fato, esses sinais são tão poucos aparentes que um homem de dia e habituado a encontrá-los mal os teria identificado. Assim eu estava certo de que a deserção só seria possível durante o dia. E havia de ser difícil, porque eu viajava sempre à retaguarda da caravana. O guia não tinha arma de fogo com ele, e não podia pensar em assassinar-me, sabendo que tenho um sono leve, e minhas pistolas estão sempre comigo na rede. E mesmo esse caso só seria viável com a cumplicidade de Júlio, que sempre se mostrou seguidamente digno de toda a confiança. Tive então toda a necessidade de vigiar meus homens. John não estava comigo, e mesmo que tivesse coragem, não era tão vigilante. A maneira sumária com que tratar meu guia só se justificava pela necessidade de ocasião, porque, se ele voltasse, os 2 índios muito provavelmente teriam desertado. Quando um homem admite que se escarneça dele, não é possível vencer em circunstâncias como essas. Eu estava, todavia, convicto de que as ameaças bastariam. Fizemos provisão d'água no nosso abrigo no meio-dia e seguimos na forma costumeira dispondo do nosso acampamento à noite sobre as margens de um rio. Na manhã seguinte, prosseguimos o caminho exatamente da mesma maneira, mas ao meio-dia, para nossa desolação, não encontramos água. A cacimba estava seca. Demoramos alguns instantes descansando os cavalos, mas estávamos verdadeiramente desapontados. Minha sede era grande, porque não bebera durante a noite anterior. Restavam alguns limões que foram distribuídos, refrigerando-nos muito. Depois do meio-dia, o major sugeriu-me imitar seu exemplo, pondo uma pedrinha na boca, recurso tradicional dos sertanejos em tais ocasiões. Segui seu conselho e o processo produziu considerável umidade. Foi um dia infeliz, em que não podíamos prever se chegaríamos a um poço antes que os cavalos sucumbissem. Um deles, pertencente ao major, começara a fraquejar e sua carga fora distribuída em pequenas porções entre os outros. Meus cavalos iam resistindo e, como todos iam carregados com provisões e estas diminuíam no curso da viagem, íamos redividindo o peso e mesmo mudando minha bagagem para que todos fossem equitativamente carregados. Passamos o descanso perto de algumas cabanas desertas. A noite foi terrível e vários cavalos recusavam acabar a ração de milho. O pavor de vê-los morrer desviava um pouco o pensamento de nossa própria situação. Meu espírito era dominado pela necessidade de animar os outros. John não se sentia bem e isto me incomodava, porque tudo quanto fazíamos era arrastar-nos e se qualquer um de nós adoecesse, não sabíamos que providência podia ser tomada. Pela manhã, às 9 horas, com grande alegria nossa, descobrimos um poço. Felizmente para nós a água era tão má que não a pudemos beber. Infelizmente, né? Ele botou felizmente aqui.
Como ordinariamente o poço era imundo e salobro, porém não esquecerei jamais com que delícia sorvi os primeiros goles. Ele botou então, infelizmente mesmo. Quando quis continuar, não foi possível, tanto seu sabor era nauseante. Olhando em torno de nós, vimos algumas cabras. Júlio se aproximou e viu também algumas galinhas, e a pequena distância enxergou-se uma choupana habitada. Veio para dar-nos a feliz notícia e resolvemos parar, para tornar algum repouso, tendo esperança de obter dos moradores um pouco de alimento para os cavalos. Encontrei uma velha e duas filhas na cabana. O pai estava ausente. A velha pareceu assombrada quando soube que havíamos atravessado o Ceará Mirim. Disse-nos não saber se ela própria e a família não terminariam abandonando a casinha, como outras tantas tinham feito. Indicou ao major e aos meus criados um pequeno vale a pouca distância, onde se podia descobrir relva seca e algumas folhas de árvores. Disse-nos ainda que era o derradeiro lugar onde as acharíamos, porque não era conhecido aos viajantes e o dono da casa não o apontava. Melhorei o ambiente presenteando-a com farinha, jogando milho às galinhas e prodigalizando um imenso número de minhas senhoras. Comprei um cabrito e uma galinha pagando-os a dinheiro imediatamente. Essa infeliz gente é na maior parte das vezes roubada, de modo revoltante pelos viajantes, que se aboletam em sua casinha, dispõem de seu galinheiro e saem sem nada pagar. Quando considero a inexistência da lei nessas paragens, fico surpreendido de que grandes crimes não sejam cometidos. É verdade que todos os homens estão no mesmo caso. Saindo de suas propriedades, deixam famílias e bens indefesos. Esses indivíduos e suas propriedades ficam à mercê dos viajantes, e se forem assassinados e a casa ficar deserta, suporão que os seus moradores, como muitos outros, emigraram e não perguntarão que direção tomaram. Tal é a disposição errante do povo em geral nessa parte do país, no período a que me refiro. Não há nada que os faça fixar em um determinado ponto, por maior conforto e segurança. Passado o meio-dia, reencetamos nossa viagem como sempre, passando muitas choupanas desertas, mas no fim da jornada, chegamos a lugares habitados e ao escurecer paramos, depois de haver cruzado Ceará Mirim pela 42ª e última vez. Este rio tem seu nascimento em umas montanhas ao norte e na mesma direção das cabeceiras do rio Açu, do qual terei a ocasião de falar. O Ceará Mirim despeja no Potengi, possivelmente alguns dos seus braços se dirigem no curso na direção da Paraíba. Aí vai dizer aqui, Câmara Cascudo, o seguinte: o rio do Ceará Mirim nasce nos Massapés, ao pé das fraldas da Serra de Santa Rosa, entre Lajes e Angicos, e desses municípios atravessa os de Baixa Verde e Itaipu, entrando pela Passagem de Pedras no município que lhe dá o nome, formando extenso vale fertilíssimo, e deságua na Barra de Inácio de Góis, 15 km ao norte de Natal, e não no Potengi, num curso de 150 km aproximadamente. Então esse rio tem 150 km. Seguindo o texto. Depois de Pai Paulo, até onde deixamos o rio, a região é toda plana, com um solo de areia frouxa, onde raramente se mistura areia negra. As árvores são fortuitamente separadas e na época em que viajei estavam sem folhas. O rio descreve tantas curvas quanto uma serpente, e depois de grandes chuvas enche em pouco tempo. A água precipitada torrencialmente é retardada em seu curso apenas pela desigualdade do leito e pelas cadeias de pedras que em algumas partes se opõem ao seu ímpeto. A areia que forma seu leito é pouco diversa da que se compõem as ribanceiras. É mais grossa, aproximando-se do canal. A água que mana daí, cavando-se no areal, é sempre salobra, e em toda parte tão salgada que não se pode fazer uso. Não é isso, todavia, peculiar ao Ceará Mirim, pois tenho observado que em todos os leitos dos rios que secam durante o verão, há mais ou menos sal, e jamais a água daí retirada é perfeitamente doce. O lugar onde havíamos chegado é calculado de estado de Natal 40 léguas. A légua do sertão não tem jamais menos de 4 milhas. Há léguas grandes, léguas pequenas e léguas de nada, as quais achei muito longas, não obstante sua encorajante denominação. Pai Paulo é situado a 8 ou 10 léguas do Natal, o qual deixa 30
ou 32 léguas para a travessia. Avançávamos cerca de 3 milhas por hora, ou por pouco mais, viajando de 5h30 às 10 da manhã e passando o meio-dia das 2 às 6 horas. Tínhamos enfim reentrado em terra habitada pelo homem. O terreno apresentava ainda o mesmo aspecto árido, mas os poços eram tratados, a água melhor e, embora ressequida, a relva era encontrada. Desejava acompanhar o major em parte do caminho para sua fazenda, mas era preciso aconselhar-me com as circunstâncias, sabendo o estado da região que ia percorrer. Íamos em nossa maneira do costume, apenas com o maior repouso ao meio-dia. Passávamos umas terras inteiramente planas, vendo 2 ou 3 fazendas por dia, onde o gado era bem miserável e o povo meio extenuado. Depois de haver seguido o major durante 4 dias após ter deixado Ceará-Mirim, notei que não seria prudente continuar adiantando-me. As notícias vindas do interior eram más. Chegamos a uma propriedade onde o gado estava morrendo e os homens pensavam abandonar as moradas se não chovesse. Julguei estar distanciado do litoral umas 200 milhas. Havia ido para o norte e oeste e devia estar um tanto alongado da margem meridional do Açu, que devia ficar a leste. Deliberei rumar essa direção porque meus cavalos fraquejavam e a região estava tão esgotada que não encontraria outros em condições de substituí-los. Demais, eu viajava para distrair-me e meu guia temia seguir para a frente. Não encontrava vantagem em obstinar-me nessas condições. Se pudesse ter segurança nesses momentos, o caso seria diverso e correria de bom grado todos os riscos. Mas aqui, a deserção é mais fácil durante a noite. O país é muito habitado nas proximidades do Açu. A dificuldade era avançar e não recuar. Cada fazenda possuía uma casa de tolerável decência, onde residia o dono ou o vaqueiro, e de ordinário havia muitas casinhas espalhadas no campo circunjacente. Os currais são próximos à casa principal e habilitam o viajante a distinguir, logo à distância, uma fazenda. Ouvi falar num hábito curioso que existe nessas regiões onde as moradas são tão afastadas umas das outras. Certos padres obtêm licença do bispo de Pernambuco, porque essas áreas pertenciam ao bispado de Pernambuco, né, o Rio Grande do Norte, Ceará, naquela época. E viajavam nesses lugares com um altar portátil. Veja que coisa interessante, ele vai dizer de uns hábitos dos padres. Então o padre andava com um altar portátil, construído para esse fim, conduzido por um cavalo, assim como todos os objetos para as missas. Esse é dirigido por rapaz que ajuda as missas, um acólito, né? E no outro animal vem o padre e sua pequena bagagem. Esses padres, no curso de 1 ano, ganham de 150 a 200 libras, renda considerável para o Brasil, mas dificilmente conseguida se pensarmos nos sofrimentos e privações que foram obrigados a suportar. Eles param, erguem o altar onde existe um certo número de pessoas que podem pagar para ouvir a missa, e dita mais das vezes por 3 ou 4 shillings, acho que deve ser dinheiro, né? Mas quando há um homem rico que tem orgulho de possuir um sacerdote, ou é muito devoto, dá 8 ou 10 mil réis, 2 ou 3 libras. E há quem chegue a pagar 100 mil réis para ouvir uma missa, mas é raro. Presenteiam às vezes com um boi ou um dos cavalos. Esses padres têm sua missão no mundo. Se essa tradição não existisse, todo o culto era impossível para os habitantes de muitos distritos. Ou bem, eles não podiam assistir a um serviço religioso, senão 1 ou 2 vezes por ano, porque é muito para lembrar que algumas partes ficam a 20 e 30 léguas da igreja mais próxima. E nessas paragens em que não há lei nem religião real e racional, alguma coisa é melhor que coisa alguma. Seus batizados e casamentos guardam o ritual religioso e preservam do desaparecimento total as regras estabelecidas na sociedade civilizada. É o liame que prende todo esse povo e o sustenta no fio das ideias recebidas, junto às populações maiores de outros distritos. Veja, se não tivesse a presença do padre, ali a sociedade ia se desenvolver totalmente à margem de qualquer resquício de religiosidade, né? Deixei o major prosseguir sua jornada para casa,
enquanto eu recuei. Então vamos ver qual é a nota aqui que faz o próprio Costa. 2 ou 3 anos, aqui é Costa falando, uma nota que ele faz do texto. Então para o texto e vamos para a nota. 2 ou 3 anos depois dessa viagem, eu ouvi falar no meu amigo Major. Conheci um homem que residia ao pé da Serra do Teixeira, que fica além das propriedades do pai do Major. O velho coronel havia sido morto por um touro diante da porta de sua casa. O animal tinha sido preso no pequeno cercado e se tornara furioso naquele ambiente asfixiante. Era necessário derrubá-lo ao solo com um processo especial, picando-o com um curto forcado de ferro numa certa parte da coxa. Os vaqueiros amedrontados queriam deixar o animal ficar menos violento, mas o velho, que tinha então de 70 a 80 anos de idade, disse-lhes que eram uns medrosos e decidiu enfrentar o touro entrando imediatamente no cercado. Antes que se preparasse para afrontar o animal, e quando ainda estava apoiado na cerca, o touro precipitou-se contra ele e meteu-lhe os cornos no corpo, com tal força que se fincaram nos paus, e antes que se desembaraçasse, um dos vaqueiros mergulhou sua longa faca entre os chifres do touro que caiu por terra. Mas o velho perdera sua vida. Poxa, que história, hein? Então, deixei o Major prosseguir sua jornada, voltando para o texto. Deixei o Major prosseguir sua jornada para casa enquanto eu recuei, ou melhor, avancei na direção oposta, batendo em retirada destas inóspitas regiões. Nada mudou durante o dia e estaríamos pessimamente com falta d'água se não encontrássemos um vaqueiro amável e com outras pessoas igualmente bem dispostas. Olha, um vaqueiro amável. Perguntei o caminho para a fazenda mais próxima e Mo indicou. Quando inquiri se encontraria água, disse-me que, a não ser que conhecesse bem o lugar, não acharia poço. Terminou a conversação oferecendo-se para ir mostrar-me a água, não olhando que alongaria seu caminho por mais 4 ou 5 milhas. Quer dizer, ele teve largueza, né? Logo que chegamos ao poço, convidei-o para jantar comigo, mesmo não tendo finas iguarias para dar-lhe. De sua parte, levava víveres nas bruacas. O que são as bruacas? Diz Câmara Cascudo. Boroacas, dizem os sertanejos bruacas, e assim registra o dicionário de Moraes. Bruaca, substantivo feminino. Mala de coíros cruz com sua tapadura do mesmo, cozida nos 4 cantos, em que se carregam as coisas, pendendo por acélias das cangalhas, usa-se no Brasil. Voltando para o texto. São pequenos sacos de couros pendurados um de cada lado da sela. Não quis, entretanto, desmontar-se e imediatamente voltou o cavalo, seguindo seu caminho. Meu guia, que ficara para trás porque o cavalo cocheava, reuniu-se ao grupo. Era num campo pedregoso e o poço era cavado entre as pedras, entre 2 das quais os cavalos passaram e descemos todos. Vou dar a descrição do meu amigo que se afastou da estrada para indicar-me o poço. É a figura, vamos lá, vamos ver a figura comum do sertanejo. E atenção isso aqui. É a figura comum do sertanejo em viagem. Montava um pequeno cavalo com cauda e crinas compridas. A sela era um tanto elevada adiante e atrás. Os estribos eram de ferro ferrugento e os freios da mesma forma. As rédeas eram 2 correias estreitas e longas. Preste atenção na roupa. Sua roupa consistia em grandes calções ou polainas de couro, taninado, mas não preparado, de cor suja de ferrugem, amarrados da cinta, e por baixo víamos as ceroulas de algodão onde o couro não protegia. Sobre o peito havia uma pele de cabrito ligada para detrás com 4 tiras e uma jaqueta, também feita de couro, a qual é geralmente atirada num dos ombros. Seu chapéu de couro tinha forma muito baixa e com as abas curtas. Aquele chapéu de couro, né? Tinha calçados os chinelos da mesma cor e as esporas de ferro eram sustidas nos seus pés nus por umas correias que prendiam os chinelos e as esporas. Na mão direita empunhava um longo chicote e ao lado uma espada metida num baudrier que lhe descia da espádua. No cinto uma faca e um cachimbo curto e sujo na boca. Na parte posterior da sela estava amarrado um pedaço de fazenda vermelha, enrolado em forma de manto, que habitualmente contém a rede e uma muda de roupa, isto é, uma camisa, ceroula e às vezes umas calças de nanquim. Umas calças de nanquim.
Em meados do século XVIII e XIX, as fazendas de nanquim tecidas na China foram usadíssimas no Brasil. Eram tecidos de algodão de ganga amarela, azul e vermelha. Nas bruacas que pendiam de cada lado da sela, conduzem geralmente farinha e a carne assada no outro lado, e o isqueiro de pedra. As folhas servem de mecha, fumo e outro cachimbo sobressalente. Tabaco, né? No sertão é o rapé, traduzido pelo nome usual e comuníssimo. E outro cachimbo sobressalente. A todo esse equipamento, o sertanejo junta ainda uma pistola, cujo cano longo desce pela coxa esquerda e tudo seguro. Aí vem aqui Câmara Cascudo, falando sobre isso aqui. O nordestino vaqueiro encourado era uma réplica ao peão de São Paulo, observado por Márcios. Os paulistas do povo, os peões sobretudo, costumam usar uma sela pequena, chata, de madeira, que nem sempre é forrada de couro, selim, com estribos tão pequenos que nele só cabe o dedo grande do pé. As esporas são adaptadas ao pé descalço. No mais, consiste a roupa do peão em um curto gibão, perneiras justas e um chapéu em forma de prato, preso ao pescoço com uma correia, tudo de couro pardo, de veado ou de capivara. E este vestuário protege muito eficazmente contra as secas de espinheiro, que tende a atravessar na perseguição aos animais. Então, mesma coisa do paulista, tá vendo? A marcha comum do cavalo, voltando para o texto. A marcha comum do cavalo é um passo que se aproxima do pequeno trote. Assim, os cavalos sertanejos adquiriram o hábito de arrastar as patas traseiras, levantando poeira. A cor do sertanejo é morena, e mesmo os que nascem brancos se tornam depois, com a diária exposição ao sol, completamente taninados, como as roupas que usam. A gravura anexa dará uma ideia de qualquer sertanejo, tal qual é visto todos os dias no Recife. A cor de couro representada na gravura é mais brilhante que a roupa vestida, comumente porque o desenho foi feito sobre o modelo ainda não muito usado. É esse aqui que ele mostra. Esse é o modelo do desenho do sertanejo que ele está falando. Então ele diz, né? A cor de couro representada na gravura é mais brilhante que a roupa vestida comumente, porque o desenho foi feito sobre o modelo ainda não muito usado. Numa dessas fazendas ouvi uma anedota que ilustra o abandono ou mesmo a impossibilidade de cumprirem todas as coisas, os deveres da religião. Então, numa dessas fazendas eu vi uma anedota que ilustra o abandono ou mesmo a impossibilidade de cumprir em todas as ocasiões os deveres da religião. Vejam que coisa. Um padre viajando foi solicitado pela mulher de um fazendeiro para batizar seu filho. Acedendo, o padre esperou algum tempo e, desejando continuar sua jornada, pediu que lhe trouxessem logo a criança, a fim de desincumbir-se do prometido. Peço que espere um pouco, disse a mulher, porque o rapaz foi dar água aos cavalos e voltará breve. O padre ficou surpreendido, e ainda mais atônito, quando verificou que o batizado teria de 13 a 14 anos de idade. Pela manhã, continuamos a viagem, passando por um campo pedregoso em alguns pontos que se elevava, mas não o bastante para que fossem formar cumeadas. John ficou, durante a noite, subitamente doente. Bebeu muita água sem querer misturar-lhe algum álcool e não fumou. Considero o hábito de fumar absolutamente necessário para garantir a saúde nessas ocasiões. Está vendo aí? Então quer dizer que fumar seria necessário para a saúde nessas ocasiões aí. É geralmente praticado entre os moradores desse país e mesmo inúmeras mulheres fazem tanto uso quanto seus maridos. Pela manhã, o doente se restabeleceu. Neste dia, pelas 10 horas, chegamos à fazenda de Santa Luzia. Que fazenda é essa aqui? Tem uma nota. Antigo Posto da Lavagem, no município do Açu, hoje distrito. Situada no vasto plaino igual ao que havíamos percorrido nesses últimos dias. É uma campina e não um tabuleiro. Não havia árvores, senão nos arredores do poço. A vista dessa casa reanimou-nos o espírito, por não faltar água nem capim, embora estivesse totalmente seco. Os lotes de éguas vinham beber todas bonitas, seguidas e defendidas pelo garanhão de cada lote. O gado, as ovelhas
O gado, as ovelhas e os outros animais pareciam alegrar-se, cônscios da fartura, em cujo seio colhiam as vantagens. Descarregamos perto do poço sob as árvores. A casa do vaqueiro apareceu diante de nós, sobre uma pequena elevação, a umas 100 jardas de distância. Era uma cabana, baixa e branca, com estábulo e curral de cada lado. Pelo meio-dia vi alguns homens tirando leite de umas cabras. Mandei Júlio com uma cuia buscar um pouco de leite e com ordem de pagar. O guia aconselhou-me que não fizesse. O leite veio, mas a moeda não fora aceita. E pouco depois 3 homens vieram até nós. Agradeci-lhes o leite. Um deles, dirigindo-se a mim, quis saber se pretendera insultá-lo, oferecendo pagamento, o que não era apto na região. O guia me havia advertido e fora minha culpa o sucedido, mas pus a todos de bom humor, explicando que pedia desculpas do engano, mas pertencia a um país onde tudo se pagava, até a areia para esfregar os soares, tá vendo? Quer dizer, a Inglaterra, né, ele já veio de uma Inglaterra do século XIX, passado já todo o século XVI, XVII, né, no espírito do protestantismo, né, da revolta protestante, já embebida de materialismo, e ele diz, né, que na Inglaterra, da época dele, tudo se pagava. E aqui, quando ele foi oferecer o dinheiro para pagar o leite, o brasileiro se sentiu ofendido. Eles disseram que o rapaz que fora buscar o leite mencionara haver um inglês no grupo e que muito desejavam ver, porque era um bicho que nunca tinham visto. Quer dizer, o inglês era um bicho que nunca tinha visto. Respondi-lhes que fora com os cavalos e voltaria logo. Referia-me ao John, mas o guia declarou que eu também era inglês. As fisionomias mostraram desaparecimento quando se convenceram da verdade, porque esperavam ver uma besta estranha. John voltou e foi objeto de curiosidade. Como não falava português e tudo aquilo o irritava, começou a praguejar em inglês. Aturdidos, exclamaram: "Fala a língua de negro!" Sentaram-se ao chão, junto de minha rede, e pediram-me as novidades de Pernambuco, porque não os interessavam os assuntos distantes. Conheceram no Recife o dono da propriedade e os convenci do caso, descrevendo a sua residência e jardim, e perguntaram então por ele. A conversação acabou pelo oferecimento de cavalos para a minha viagem, e quando regressaram à casa, um presente de carne assada me foi enviado. Desta forma, eu muito ganhara oferecendo-lhe pagamento pelo leite, mas terei mais cuidado para o futuro. De Santa Luzia avançamos, cruzando a campina, na esperança de encontrar uma lagoa que o guia recordava. Noite fechada, ainda estávamos na mesma campina intermina, onde a estrada era apenas assinalada pela areia mais revolvida, e seria impossível reconhecê-la na escuridão. A lagoa que esperávamos chegar jamais secava inteiramente no verão, mas só havia um lugar para vadeá-la, e era perigoso fazê-lo durante a noite. A campina não oferecia hospedagem sedutora. Havia muitos rochedos de várias dimensões aqui e ali, nenhuma árvore. O vento soprava asperamente. O guia apeou-se para procurar alguma relva seca e, nada encontrando, andou para a esquerda do caminho, mas não foi mais feliz. Sucesso maior aguardava à direita. Só descobrimos sua posição pelo som de sua voz. Por muito tempo chamava e nós respondíamos, até que nos reunimos a ele. Descobriram uma grande pedra. Junto desse abrigo descarregamos, acendemos fogo e demos ração aos animais. Bem depressa verificamos ser impossível cozinhar nossas vitualhas, porque o vento espalhava o lume que era apenas mantido pelos galhos de pequenos arbustos e sarças que nasciam no plaino. Tínhamos água, por acaso, porque o guia enchera uma bolsa pequenina, julgando ter sede depois do meio-dia, embora tivesse convencido de encontrar a lagoa antes da noite. Deitei-me entre as 2 malas ao abrigo do rochedo. Todos os outros fizeram o mesmo, procurando dentro do possível uma divisão equitativa nos meios de acomodação. Pelo meio-dia, tinha notado muitos rochedos de formas singulares. Um deles particularmente julguei extraordinário. Estava colocado sobre o outro, de dimensões muito menores, e o ponto de apoio não era percebido, parecendo fácil derrubá-lo, mas não conseguia abalar. O desconforto
dessa noite foi grande, causado sobretudo pela violência da ventania. Terminamos sem fogo e a escuridão nos envolveu, podendo apenas entender-nos, tão forte era a lufada. Os cavalos pareciam sofrer, como nós outros, a situação desagradável. Passaram a noite perto de nós. Continuamos a seguir pela manhã, descobrindo que o nosso acampamento ficava meia légua da lagoa. Toda a água se fora, mas o terreno estava pantanoso e não se podia passar, excetuando um ponto onde era habitualmente vadiável. Ela se estendia pela direita e à esquerda a distância considerável, mas não era larga. Fosse esse lodaçal convenientemente limpo e ter-se-ia uma fonte d'água inesgotável para os arredores. Mas o Brasil não está em estado para tais obras. Pela tarde avistamos algumas montanhas e passamos junto de duas fazendas. Nesse dia observei, a alguma distância, uma serra de forma circular, situada isoladamente, sem ligação com outro grupo de montanhas. Os lados pareciam muito íngremes para que permitisse acesso a um cavalo. Lamentei muito que ela não fosse situada onde a pudesse escalar e examinar devagar, olhando sua paisagem. O guia, muito surpreendido pela minha curiosidade, disse que os cavalos jamais poderiam trepar pelas rampas e que a serra era cheia de serpentes. Nota 15. A High Hill of a Circular Form é a Serra do Cabugi, a 6 léguas, isso é um comentário de Câmara Cascudo, às 6 léguas da sede municipal de Angicos e a 163 quilômetros do Natal. É, depois da Serra do Martins, o ponto culminante na orografia norte-rio-grandense, avistado de 100 quilômetros no mar. Eu mesmo, viajando de avião entre Macau e Natal, distingui perfeitamente o inconfundível perfil do Cabugi. Consta de impressionante molho de basalto, formando um embasamento de umas 3 léguas de contorno. E sobre essa esplanada se ergue o pico de forma piramidal, destacando-se no horizonte numa projeção majestosa e nítida. Isso aqui é Luciano Jacques de Moraes, Serras e Montanhas do Nordeste. Informa que este NEC representa o resto de um vulcão, tendo sido o cone de materiais fragmentários arrebatado pela erosão. Isso aqui é o comentário de Luciano, né? A altura é diversamente registrada. Luciano Jacques dá 690 metros, elevando até 800 em outras fontes. Então, podia tudo ser, voltando para o texto, né? Podia tudo ser verdade, mas me pareceu evidente que ele desejava impedir minha intenção e queria apenas desviar esse desejo. O plaino onde estávamos, pela igualdade do terreno, a areia misturada com fragmentos semelhantes a conchas quebradas, as rochas desgastadas numa determinada altura, não podendo sua situação ter sido provocada pela ação das chuvas, parecia anunciar que outrora o mar o recobrira. Dormimos essa noite numa fazenda onde várias casas reunidas formavam uma povoação, depois de ter atravessado grandes trechos de terra cobertos de árvores. Pela manhã subsequente ainda passamos arvoredos e perto do meio-dia chegamos à Vila do Açu. Oh, que alegria tive vendo uma igreja! E a perspectiva regular de uma vila com pessoas civilizadas, se assim as posso chamar de civilizados de acordo com as ideias europeias, entre aspas, civilizado. Aí vem aqui o comentário de Câmara Cascudo, Vila Nova da Princesa, criada pela Real Ordem de 22 de julho de 1766 e instalada a 11 de agosto de 1788. Passou a cidade do Açu pela Lei Provincial número 124, de 16 de outubro de 1845. A região que percorri, vindo do Natal, Vila Nova da Princesa, tá vendo? A região que percorri, vindo do Natal, qualquer que seja o estado de seu progresso, voltando para o texto aqui, e o desenvolvimento de sua população jamais será difícil. Creio que é, sem dúvida, possível melhorá-la cavando poços, construindo reservatórios para a água pluvial e, sobretudo, plantando árvores. As campinas, através das quais viajei, são de 3 espécies. As de solo arenoso e movediço, produzindo o caju, a mangaba e muitos tipos de palmeiras. Sobre ela, a relva é curta e de nutrição deficiente. Nesses lugares crescem plantas rampantes, iguais às que se vêem ao longo do mar na Inglaterra. As árvores são esparsas. O fruto do caju ou cajueiro, cashew tree, e o da mangaba são deliciosos e duplamente aceitáveis, crescendo no meio de areais onde estão reunidos. O primeiro tem variamente sido descrito. O último é um pequeno fruto redondo que semelha muito a uma maçã selvagem,
mas é doce e se conhece que está maduro quando cai da árvore. A polpa é fibrosa, mas tenra, contém 3 nódulos e o sabor se aproxima de amêndoas. As palmeiras dão igualmente frutos que podem ser comidos, havendo necessidade, mas são insípidos. Esses plainos são tabuleiros, os mesmos que essas de segunda classe, sobre os quais é notável o matagal espesso. A natureza do solo não permite elevar-se, senão além de certa altura, a de um homem a cavalo. A estrada em muitos lugares passa no meio desses matagais, e como eles não dão sombra e impedem o vento de refrescar, é aí que a intensidade do calor se faz fortemente sentir. Esses matagais não são, todavia, impenetráveis para que possam impedir o gado de atravessá-los e procurar seu pasto. Os plainos de terceira espécie têm melhor solo, produzindo boa e forte relvagem, mas não se vê em árvores, não se encontrando senão arbustos e saças, e mesmo em certos pontos nada brota. O solo pedregoso em determinadas paragens sobe e desce, não a ponto de construir cordilheira, mas interrompendo o aspecto monótono desse mar sem praias, onde se viaja muitas horas com a impressão de não ter mudado de lugar. São as campinas. Passei em lugares cobertos de altas árvores que podiam ser chamadas florestas, de extensão considerável em minha pátria. No Brasil não tem suficiente imponência para distinguir-se no geral das terras atravessadas. A impressão que colhi nessa parte do país é de uma região plana e descoberta. Ouvi muito pouco falar em animais ferozes, suponho que se retiraram para melhores pontos. Não fomos perturbados pelas serpentes. Meus companheiros, entretanto, não se estabeleciam no acampamento sem examinar cuidadosamente os arredores, provando assim sua frequente aparição, porque em caso contrário essas precauções não se tornariam habituais. O que posso dizer é que as serpentes não se encontram em grande quantidade nos trechos de terra estéril, mas nas vizinhanças das lagoas e dos maiores poços d'água, nos lugares férteis, ouve-se perfeitamente o maracá das cobras. Vimos igualmente nas terras rochosas um pequeno tipo de lebre, de nome mocó. Olha aí o mocó. Pequeno tipo de lebre. O carrapato e o bicho de pé tinham desaparecido inteiramente depois que deixamos a Lagoa Seca perto do Natal. O bicho de pé, xígua, tem sido descrito muitas vezes e é inútil descrevê-lo aqui minuciosamente. É um inseto pequeníssimo que se aloja na pele, principalmente debaixo das unhas do pé. Nas praias do mar são mais abundantes, sobretudo nos trechos arenosos, mas no sertão, onde o solo das campinas parece formado de melhor espécie de saibro, não vi um só desses insetos entre Natal e Aracati. Cadê? Cheguei a Açu a 1º de dezembro, após ter feito cerca de 340 milhas em 19 dias. A inquietude contínua em que vivi impossibilitara-me de escrever um diário regular da jornada. Do Açu ao Aracati, registrei as denominações dos lugares que passava. A região é mais habitada e fomos mais próximos ao litoral. Viaja-se mais a cômodo que entre Natal e Açu, excetuando o abandonado Pai Paulo, não atravessei lugar que justificasse o nome de povoação. Encontrei muito separadas umas das outras algumas choupanas, algumas desertas, concentrando toda a população do distrito. É uma região desolada e pobre. A Vila do Açu é edificada em quadrado e consta de cerca de 300 habitantes, tendo 2 igrejas e a Câmara Municipal e prisão, que então se construía. O governador fora o promotor da obra. Está situada à margem do grande rio do Açu, no ponto em que este se divide em 2 braços a curta distância. Está na margem esquerda do ramo menor. Há uma ilha de areia entre os 2 braços e a distância de onde o rio se biparte ao ponto da junção é de 2 a 3 milhas. Atravessamos os leitos ressequidos e entramos na praça, onde a areia é baixa e não há calçamento. Muitos moradores estavam às suas portas porque os viajantes são motivos de curiosidade e o nosso aspecto ainda mais aguçava. Eu montava numa sela inglesa.
o que mais particularmente atraiu os olhares desse povo de cavaleiros. Aí Câmara Cascudo diz: Costa repetidas vezes menciona a surpresa dos sertanejos e moradores do Recife ante a cela inglesa que usava em 1810. O espanto era geral e assombro idêntico causava o selim de John Malway em sua visita ao interior de Minas Gerais em fins de 1809. Câmara Cascudo. Vamos voltando para o texto. As casas tinham apenas o pavimento térreo e algumas eram rebocadas e caiadas de branco, mas as paredes de muitas conservavam sua cor natural por dentro e por fora, e o chão estava em seu estado bruto. Somente com grande esforço nessa terra onde a água é escassa, os moradores conseguem manter-se asseados. Os brasileiros, mesmo de classes inferiores em todas as caixas, têm alguns hábitos que se ligam aos costumes da vida selvagem, são de notável asseio em suas pessoas. Somente com é escasso, os moradores conseguem manter-se asseados. Então ele diz: os brasileiros, mesmo de classes inferiores, têm alguns hábitos que se ligam aos costumes da vida selvagem, são de notável asseio em suas pessoas. Interessante que ele liga isso à questão da vida selvagem, tá? É o hábito, né, que se tem de dizer isso. Um dos maiores incômodos para um brasileiro é o lugar onde residir e ficar distanciado de um rio ou poço d'água onde se possa banhar. Perguntei pela morada de um negro celeiro de profissão que meu guia conhecia. Estava, como os outros, à porta para ver os viajantes. E logo reconheceu um amigo e avançou para falar-lhe. Foi então procurar uma casa para o nosso abrigo durante a estada. Era pequena, sem reboco nem caiação, com 2 quartos, um abrindo para a praça e outro para o rio. Logo que terminei a instalação e me arranjei, saí para visitar o vigário que residia na melhor, ou menos feia, habitação da vila. Era do tamanho da casa dos camponeses ou dos pequenos proprietários na Inglaterra, mas não tão confortável, embora possuindo pavimento de tijolos. É verdade que esses climas nada pedem, como os climas frios que exigem nas habitações inglesas e no progresso inglês tantas disposições, um indefinível chamado conforto. Disse ao vigário que ele era a primeira pessoa na vila que tinha o prazer de visitar e que seria feliz em ser acompanhado em minha viagem pelas orações e bons auspícios de sua ordem, e em particular os dele, de quem o governador falava com tanta simpatia. A palestra pouco demorou e não pude alongar por estar fatigadíssimo. O vigário do Açu, em 1810, era o padre Antônio Ferreira de Souza Monteiro, diz Câmara Cascudo. Dispus-me a mandar os cavalos para Piató, onde havia pasto e verdes talos de milho, cana-de-açúcar e outras plantas, mas o guia me recomendou demorar apenas o necessário. Assegurou-me de que os cavalos, continuando a viagem sem interrupção, resistiriam muito bem, mas se repousassem ficariam fracos e inteiramente inúteis para o serviço por muito tempo. Mesmo não estando perfeitamente convencido do que me dizia, não tendo razão para retardar-me no Açu, enviei Júlio para trazer os animais para o Açu, e no outro dia, às 2 horas, para termos de qualquer forma as 24 horas de descanso. Aprendi depois por experiência que o guia tinha toda a razão relativamente aos cavalos. O trabalho regular é melhor que o descanso de mais de um dia. Nosso amigo o celeiro, entre outras histórias, nos contou ter passado um pouco antes de nós pelas mesmas terras que atravessávamos vindo de Santa Luzia. Estava ele na companhia de um outro homem e de um rapaz que trazia um cão. Ficaram durante a noite ao abrigo de um rochedo na vizinhança do lugar de que já falei. Seu companheiro tinha levado os cavalos para pastar a alguma distância. O rapaz e o cão ficaram com ele. Acenderam o fogo e se preparava para assar a carne seca quando o rapaz gritou: "Onde está o cachorro?" E lhe responderam: "Está aqui, não está?" "Que olhos são aqueles?" disse o rapaz apontando ao mesmo tempo para um canto do rochedo. O celeiro reparou e viu 2 olhos e nada mais. Chamou o cão e, tomando uma espingarda, disparou-a onde o cão estava, mas sem apontar. Um jaguar precipitou-se para fora e fugiu. A jaguar rushed out. É o jaguareté dos cronistas coloniais. Félix Onça, que Gabriel Soares de Souza registrara em 1587. Tem para si os portugueses que jaguareté é onça, e outros dizem que é tigre, cuja grandura é como um bezerro de 6 meses. Falo dos machos porque as fêmeas são maiores. Tratado descritivo do Brasil.
Então, um jaguar precipitou-se, voltando para o texto, para fora e fugiu. Estava escondido nas pedras e o clarão do lume mais o ocultava nas sombras, impedindo ver seu corpo, tornando visíveis apenas os olhos. Estava agachado esperando o momento, disposto a saltar quando todos estivessem tranquilos e descuidados. Soube existir na embocadura do Açu muitas salinas importantes. Olha aí as salinas. E que várias barcas pequenas vinham de diversos pontos da costa carregar a produção. Tomei um outro guia porque o homem que trouxera de Goiânia não sabia a estrada a seguir. Embora não o estimasse muito, conservei-o porque era um mestre em sua profissão, tratando bem aos animais, que graças à sua atenção e conhecimento do ofício chegaram sem feridas, o que, além de surpreender os que viam, denunciava muita felicidade ou muita prática. Era contudo um fanfarrão, maltratando os pobres onde nos alojávamos, sempre que julgava fazê-lo impunemente. Repetia sempre que eu era um personagem ilustre. Não dizia nada, mas quando do nosso regresso, estando eu adoentado, ele se fez passar por chefe da caravana e o surpreendi nessa posição. Desconcertei-o, ameaçando-o despedi-lo do meu serviço. Desde que me restabeleci, tratou de ocultar seus vícios e cuidou melhor de tudo. O outro guia que levei comigo era um mulato escuro, jovem e robusto, filho de um morador do Açu e tinha caráter. Partindo, trouxe um lindo cão que logo depois adquiri. Na manhã seguinte, Júlio regressou com os cavalos e entre 3 e 4 horas da tarde deixamos o Açu. E aí vamos continuar a viagem depois, no capítulo 7. Tá bom? Terminamos aqui mais uma parte da viagem interessantíssima, né, de Henry Costa. Ficamos para uma próxima.